que insiste em correr. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Alma seca, mesmo quando o mundo quer vender. Prometem céu em garrafa, milagre em papel de cor. Mas o amor que é verdadeiro não precisa de motor. Amigos e amigas, estamos vivendo esse tempo comum, preparando para o carnaval, como eu disse semana passada, essa semana também disse, nós vivemos por ciclos, né? Nos preparamos para o Natal, nos preparamos para o carnaval, e a gente sempre fala, depois do carnaval resolvo isso, depois do Natal resolvo isso, depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Namorados, depois do Dia de São João, depois do Dia de Santo Antônio, depois do Dia dos Pais, e depois do mês da primavera, do mês da primavera, que é setembro, e vamos vivendo assim. E esse ano vivemos também depois das eleições resolvemos isso. E todo mundo vive esses ciclos sem querer dizer que ninguém é mais do que ninguém, mas cada um de acordo com a sua realidade. Depois do aniversário da fulana de 15 anos, depois do dia do casamento de fulano. E a gente vê o mundo acontecer. E quando acorda já está com 50 anos, com 30 anos, com 60 anos, com 80 anos. E estamos aí, às vezes, para contar histórias. Ou com a memória daquilo que nós vivemos e vivemos intensamente, ou então apenas com a memória daquilo que nós não fizemos. Eu não fiz isso por causa disso ou daquilo. Eu hoje, esses dias, né, desde semana retrasada, eu falei que eu estava num retiro espiritual meu particular, e a gente não precisa de estar em lugar fechado, às vezes, para um retiro. A gente precisa, às vezes, estar dentro de nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso cotidiano, fazendo perguntas no deserto interior. E a gente sempre se pergunta, e você também deve se perguntar, se vale a pena. Se vale a pena, às vezes, discutir com aquela pessoa que você ama, ou que você não ama até mesmo. Se vale a pena ir lá tirar satisfação daquele fato ou daquele outro fato. Se vale a pena discordar politicamente do outro. Às vezes tem situações que a gente fica indignado, né? Porque o outro acha que sabe tudo, e às vezes nós também achamos que sabemos tudo. E isso vai desde o ambiente pessoal até o político, social. E você vê disputa de poder, às vezes, do eu com eu mesmo. E o reino de Deus vai vindo por esse caminho. Eu, particularmente, vivendo aquilo que eu vivo, e você vivendo aquilo que você vive, você vai vendo que existem interrogações, existem perguntas que são para serem respondidas a longo prazo. Existem outras perguntas que são para ser respondidas de imediato. E existem perguntas que não têm resposta. A grande dificuldade, talvez, nossa, seria descobrir quais são essas. Talvez as que são respondidas a longo prazo sejam as mais simples até mesmo. E às vezes respondidas de forma imediata são aquelas mais complexas. E talvez aquelas que não têm resposta seja aquela que já estão respondidas no cotidiano. A gente olha para o campo da política e cada vez mais eu fico indignado quando eu vejo pessoas de esquerda ou pessoas que eram no meu convívio ou são da minha linha teológica, social, ou mesmo na minha linha, vamos dizer assim, religiosa, às vezes com comportamentos corruptos. E aqui eu falo de corrupção, não da corrupção financeira, mas da corrupção
da falta de respeito para com o Evangelho, bispos que se acovardam diante da realidade, padres que se escondem com um discurso de salvar almas, diáconos que se amedrontam diante do seu pároco, leigos que encarneram ou que se deixam levar pela situação da vida. E às vezes nós mesmos que ficamos presos a uma empresa, a um trabalho, a uma situação de vida por medo de ousar. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos meditando no dia de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 20 ao 21, nesse segundo sábado do tempo comum, a gente olha para esse evangelho e vê Jesus, um evangelho curtinho, 2 versículos. Jesus que volta para a sua casa, e lá na sua casa, nem na sua casa ele tem paz. Jesus não era vereador de Japeri, nem deputado, né, que quando ganhou a eleição se esconde. Jesus ele ficou morando no mesmo endereço em Cafarnaum. E eu estava vendo uma série chamada Madalena, no contexto aqui da minha televisão, e essa série mostra, né, Jesus sendo expulso de Cafarnaum junto com Maria. A gente sabe que existe ali uma licença romântica ou poética para narrar esse fato. E Jesus em Cafarnaum, aqui nesse contexto, ele tem seus parentes. E alguns evangélicos, irmãos de fé, irão dizer que eram os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, os filhos de Maria. Não vou tentar explicar isso porque eu acho que vai dar muita dor de cabeça e nós só temos 10 minutos para conversar pela manhã. E Jesus é chamado de louco pelos seus. Quantas vezes você que às vezes está aí sendo empreendedor, está sendo ousado, está aí estudando, está aí se preparando, você é chamado de loucos pelos seus amigos e pelos seus conhecidos. Quantas vezes nós somos chamados de trouxa quando não aceitamos obter vantagens ou prejudicar um irmão, um amigo, um conhecido? Quantas vezes somos chamados de loucos porque nós não seguimos a lógica do sistema? Se não teve nenhuma vez, então você está dentro do sistema. Quantas vezes a loucura e a bobeira que alguns chamam a gente, você é bobo, fulano. Talvez porque você não quis se envolver naquele romance proibido com aquela mulher ou com aquele homem casado, ou porque você não quis responder à altura, às vezes, da violência que você sofreu da parte de alguém. A loucura de Jesus aqui, ela envolve uma preocupação dos familiares, não com eles, não com Jesus, mas com eles mesmos, porque sabiam que se Jesus ele se tornasse uma pessoa muito pública, eles perderiam também a sua privacidade. Nos tempos que nós vivemos um tempo onde nós somos individualistas, nós somos capazes de ignorar um filho, uma filha, um amigo, um parente, um vizinho. E Jesus hoje ele vem sendo chamado de louco pelos seus. Ou bobo, ou trouxa, ou idiota. O evangelho de hoje ele vem perguntar: e nós? Estamos inseridos na loucura cristã do amor ao próximo, do respeito à vida, da defesa da dignidade do irmão? Ou estamos entrando dentro do sistema para não ficar mal com ninguém, para não ser rotulado, aceitamos a submissão daquilo que é normalizado pelo sistema? O evangelho de hoje ele é bem curto, mas ele é bem radical, e ele tem que botar esta pergunta: ou eu sou doidão com Jesus, eu sou doidão por cumprir o evangelho, por seguir o reino de Deus, por não entrar na normativa social, ou eu sou normal, e que é normal nunca é normal de verdade? Eu termino por aqui falando que eu faço exame periódico na empresa que eu trabalho, e eu brincando falava para o amigo, a pergunta que foi feita lá foi: tem algum problema psiquiátrico? Eu botei não, é claro. Aí foi pro colega que todo louco nega a própria loucura. Talvez se você não foi chamado de louco, porque a loucura plenamente está contigo. Eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário. Deus abençoe e nos ajude. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou o Daniel Nonato. Me refaça em barro e graça,
me devolva ao meu jardim. Tantas luzes, tanta pressa, tanta fome de aparecer. Mas a vida é o gesto simples